Oi, gente. Aqui é a professora Cristina Badini e estamos aqui novamente, para a aula de Engenharia de Tráfego CIV 0164. Então, nós temos todas as unidades aqui que compõem a nossa ementa, já falamos da introdução à engenharia de tráfego, da sinalização gráfica e semafórica, falamos um pouco sobre projeto de estacionamento, e aí estamos vendo sobre projeto de vias urbanas e projeto de interseções. Hoje vamos falar um pouco sobre VMD, volume médio diário. São os volumes de tráfego, importantíssimos para o projeto das vias urbanas. E o que é esse volume? Define-se o volume de tráfego como o número de veículos que passam por uma seção da via ou uma determinada faixa durante uma unidade de tempo. É expresso normalmente em veículos dia, ou veículos hora. Volume médio diário é a média dos volumes de veículos que circulam durante 24 horas em um trecho de via e é dada a configuração de volume médio diário, VMD. Ele é computado para um período de tempo representativo, o qual, salvo indicação em contrário, é de 1 ano. Esse volume, que melhor representa a utilização ou o serviço prestado pela via, é usado para indicar a necessidade de novas vias ou melhorias das existentes, estimar benefícios esperados de uma obra viária, determinar as prioridades de investimentos, calcular taxas de acidente, prever as receitas dos postos de pedágio e algumas outras questões. Então, temos volume médio diário anual, VMDA, o número total de veículos trafegando em um ano, dividido por 365. O volume médio diário mensal, VMDM, é o número total de veículos trafegando em um mês, dividido pelo número de dias do mês. É sempre acompanhado pelo nome do mês a que se refere. E o volume médio diário semanal, VMDS, é o número total de veículos trafegando em uma semana, dividido por 7. É sempre acompanhado pelo nome do mês a que se refere. É utilizado como uma amostra do VMDM. E temos o volume médio diário em um dia da semana, VMDD, que é o número total de veículos trafegando em um mesmo dia da semana. Deve ser sempre acompanhado pela indicação do dia da semana e do mês correspondente. Tá? Importante. O volume de tráfego inclui todos os veículos, por categoria, que circulam pela via em um só sentido ou em ambos, ou ainda os que circulam por uma só faixa. Então, a gente vê aqui a faixa de rodagem, a indicação da faixa de rodagem e a indicação das faixas de tráfego. Quando o volume for representado pela soma dos veículos, independentemente de suas categorias, ele será expresso em unidade de tráfego misto, abreviado pela sigla UTM. Por outro lado, se os veículos componentes daquela soma forem convertidos em números equivalentes de carros de passeio, o volume será expresso em unidades de carro de passeio, abreviados por UCP. Essa conversão é feita através de fatores de equivalência, cujos detalhes são apresentados no item 3.5. Então, aí, gente, nessa tabela, nós temos o fator de equivalência em carros de passeio, tipo de veículo, e fator de equivalência.
Então, temos os carros de passeio, os caminhões e ônibus, os reboques e semi-reboques, as motocicletas e as bicicletas e o SI sem informação. Então, vocês podem notar que o veículo de passeio é a medida. Então, para ele é colocado o número 1. Aí, como o caminhão, ele praticamente na via, ele equivale a um veículo de passeio e meio. Os reboques e semi-reboques a 2, as motocicletas a 1, as bicicletas a meio e o sem informação a 1.1. Para fazer o projeto de via, importantíssimo e fundamental são as pesquisas de tráfego. Aí nós temos um Plano Nacional da Contagem de Tráfego, onde os procedimentos são normalmente utilizados na engenharia de tráfego para levantamento de dados de campo, são as pesquisas, que podem ser feitas mediante entrevistas ou por observação direta. Nas entrevistas, o processo consiste em obter a informação formulando perguntas orais ou escritas ao usuário, classificando suas respostas de acordo com certos padrões estabelecidos. Na observação direta, trata-se de registrar os fenômenos de trânsito tal como são, sem perturbá-los. A realização dessa pesquisa é essencial para a análise da capacidade de tráfego da rodovia, para a avaliação das causas de congestionamento e de elevados índices de acidentes, e para o dimensionamento do pavimento, e para projetos de canalização de tráfego e outras melhorias. Aí em cima nós temos uma figura com a identificação de trânsito, como está o trânsito numa via de uma aproximação e na outra. E temos as contagens volumétricas, que são contagens globais, são aquelas em que é registrado o número de veículos que circulam por um trecho de via, independentemente de seu sentido, grupando geralmente pelas suas diversas classes. São empregadas para o cálculo de volumes diários, preparação de mapas de fluxo e determinação de tendências de tráfego. B. Contagens direcionais. São aquelas em que é registrado o número de veículos por sentido do fluxo e são empregadas para cálculos de capacidade, determinação de intervalos de sinais, justificação de controles de trânsito, estudos de acidentes, previsão de faixas adicionais em rampas ascendentes, etc. Contagens classificatórias. Nessas contagens são registrados os volumes para os vários tipos ou classes de veículo. São empregadas para o dimensionamento estrutural e projeto geométrico de rodovias e interseções, cálculo de capacidade, cálculo de benefícios aos usuários e determinação dos fatores de correção para as contagens mecânicas. Os métodos de contagem são manuais, feitos com o auxílio de fichas e contadores manuais, são ideais para a classificação de veículos, análise de movimentos em interseções e contagens em rodovias com muitas faixas. Automáticas são feitas por contadores automáticos acoplados a computadores que conseguem identificar os veículos. Videotape são procedimentos de filmagens com câmeras de vídeo. Ou observador móvel, usado para obtenção do número de veículos em um determinado trecho da via. Serve ainda para determinar tempos e velocidades de percursos de vias.
Principais características, né, são das contagens manuais, né? Boa precisão, até 95% de precisão, fácil operação, melhor detalhamento de informações, permite utilizar maior número de classes de veículos, alta flexibilidade quanto à mudança local da pesquisa, períodos de contagem geralmente divididos de 15 em 15 minutos. Aí na imagem vocês podem ver os contadores manuais, né? E as pessoas, normalmente estudantes mesmo, fazendo a cada 15 minutos, ele já faz a anotação na prancheta. Muitos de vocês podem ter participado da contagem que a Prefeitura de Macapá fez o ano passado, em 15 cruzamentos, para todo esse estudo de mobilidade, né, que está sendo implantado agora. Foi pesquisas tanto dentro dos ônibus como em cruzamentos. E aí vocês têm uma tabela, né, para pesquisa volumétrica classificatória, onde tem os dados lá, o cabeçalho, onde foi feito, né, a rodovia, o subtrecho, qual posto que era, o dia da semana, a hora. E aí tem o veículo de passeio, ônibus, caminhões, reboques e o total. Então, esse é um modelo, né? Claro, é um exemplo, né? Necessariamente pode ter outro tipo de ficha. Modelo de ficha de contagem volumétrica e classificatória diária. Ainda com um contador manual eletrônico, né? Vocês podem ver a numeração, né, dos movimentos, 1, 2, 3, 4, até o movimento 16, e aí vai sendo feita a contagem. As principais características, né, dos equipamentos são baixo custo por hora, permite pesquisas prolongadas no mesmo local, tem boa precisão conforme o tipo de equipamento, geralmente não permite separação de veículos por movimento ou classe. Então, vocês estão vendo também na figura abaixo, né, alguns equipamentos que são colocados no pavimento, em cima a filmagem. Contagem automatizada, são detectores intrusivos. Os detectores intrusivos são instalados ou presos à superfície do pavimento. Principais detectores intrusivos são os tubos pneumáticos, laços indutivos ou sensores magnéticos. Não sei, vocês já viram em algum local esse tipo de detector. Os detectores não intrusivos são instalados acima ou à margem da faixa de tráfego. Os principais detectores não intrusivos são sensores infravermelhos, sensores de micro-ondas, detectores por imagem, né, por vídeo, sensores ultrassônicos ou detectores acústicos. O sistema de contagem por vídeo é capaz de registrar com precisão dados de pedestres, bicicletas, motos, carros, caminhões e ônibus. Característica dos sensores de vídeo: maior confiabilidade e precisão dos dados, suporta horas intensas de gravação, permite verificar indicadores de velocidade, permite analisar a densidade do tráfego, equipe enxuta apenas para instalação e monitoramento dos equipamentos. Bom, contagem volumétrica de pedestres. Em trechos selecionados onde a influência dos pedestres pode contribuir para causar problemas de capacidade e segurança, seus movimentos devem ser registrados visando uma análise posterior da necessidade da construção de passarelas ou, no caso de interseções,
sinalizadas por semáforos, uma fase especial para pedestres. A localização dos pontos críticos ou perigosos será estabelecida a partir da inspeção do trecho e de informações complementares de autoridades locais. O tratamento de dados. Os dados sobre fluxos de veículos podem ser expostos das mais variadas formas, dependendo da finalidade dos estudos. Geralmente são tabulados de forma a agrupá-los em intervalos de tempo, fornecendo os volumes de uma determinada seção ou trecho rodoviário. O intervalo mais comum é o de 1 hora de duração, com o objetivo de determinar o volume da hora pico, embora se possa utilizar qualquer período desejado. Aí vocês têm um exemplo de contagem, né, que foi feita para volume hora pico do período das 18 às 19 horas em 2017, da Avenida Dona Teresa Cristina com a Rua João Evangelista de Souza. Então a gente tem os fluxos, né, todos marcados aí, vocês podem observar bem esse fluxograma de tráfego em UCP. E aí também temos a Maracaju com a Sindrolândia e todos os fluxos anotados. Aí, para um projeto de vias urbanas, você tem o fluxo de tráfego, né? Se um trecho de extensão L anterior à seção A de medição do fluxo de tráfego tem N veículos, todos passarão por A em um intervalo de tempo I, como vocês podem observar na figura 1. Né? Portanto, I é igual a L sobre V. O fluxo de tráfego é expresso pelo número de veículos que passam em uma determinada seção da via em um intervalo de tempo. Então, temos F é igual a N sobre I, que é igual a N sobre L vezes V. Ou F é igual a D vezes V, onde D é a densidade de tráfego linear. E aí vocês têm na figura 4 um gráfico, né, da velocidade pela densidade. E aí, quanto maior a velocidade, né, e menor a densidade, vocês têm uma velocidade de fluxo livre, até o ponto C, né, onde a densidade aumenta e a velocidade diminui. E aí a gente tem a densidade de saturação. Na primeira parte, nós temos o fluxo normal e na segunda parte, o fluxo forçado. E aí você tem que a velocidade, né? Velocidade média espacial, com a seguinte fórmula. E é isso, minha gente. Aqui está as referências bibliográficas. E obrigada para vocês e até a próxima, tá? Fiquem bem, fiquem em casa.